Bom dia, nós somos do Pod Academy. Eu sou a Isabelle. Eu sou o Felipe Santana. Eu sou o Felipe Florentino. Eu sou a Julie Vitória. Eu sou a Isadora. Eu sou a Amanda. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o desemprego, tanto no Brasil quanto nos jovens. O desemprego é uma condição. Peraí. Eu travei, peraí. Tô falando. Ficam faltando. O desemprego é uma condição dos indivíduos que simplesmente querem trabalhar e não conseguem. Porque estão atrás daquilo, mas não tem vaga ou está numa crise no Brasil, enfim. E a gente viu isso muito frequente agora. Com certeza. Principalmente falando em questão de Covid, em questão de pandemia, foi difícil, porque ou você riscava a sua saúde ou você trabalhava. Então, era uma balança. Então, com certeza, a taxa de desemprego em relação ao Covid, à pandemia, estourou muito. E também muitas pessoas perderam o emprego durante o Covid. Eu trabalhava online em casa, foi uma adaptação bem difícil para todo mundo. Bem difícil. Então, a taxa de desemprego está sempre aumentando, diminuindo, né? Oscilando, Desde né? do trimestre do ano. Na verdade, desde 2015, desde 2016, a taxa de desemprego é bem alta. Aqui no Brasil, desde 2020, principalmente entre os jovens e durante os jovens mesmo, o número é 1000 vezes maior, porque o jovem é, como se dizem, é o futuro do Brasil, né? Mas não tem oportunidade. Mas não tem oportunidade. Muitos jovens de 18 a 24 anos tentam a oportunidade de emprego, só que não são chamados por conta que uns buscam muita experiência, aí quando não tem experiência, às vezes não chamam porque outro tem mais experiência e acaba nessa bola de desemprego, tanto que o número fica acima de 20% de jovens desempregados que procuram emprego. Isso, entre 18 e 24 é difícil, porque é o seu primeiro emprego, é a sua primeira carreira, então tudo é a primeira vez e ninguém quer um inexperiente na sua empresa, né? E eu sinto que cada vez que vai, por exemplo, ele tenta emprego, não consegue, tenta de novo, não consegue, tenta de novo, não consegue, vai piorando, porque é uma pressão social muito grande em cima. E cada vez mais ele vai ficando sem oportunidades, vai cada vez minando isso. Há uma questão de desânimo também. Isso. Né? Pessoal, Pode causar um certo transtorno mental. Muitas pessoas começam a trabalhar autônomo por causa disso também. Isso. Porque não conseguem emprego fixo ou de carteira assinada. Uma taxa muito grande de autônomo no Brasil. Sim. Agora só aumentou também com a pandemia. Talvez bastante, pelo menos. microempreendedores, né? É bem difícil quem trabalha na rua mesmo, vendendo alguma coisa, é bem difícil. É os ambulantes, que se diz, né? Que são os autônomos, mas eles trabalham vendendo bala, às vezes na praia, muitas vezes você vê. A gente que mora mesmo no litoral, a gente vê isso, né? Ambulantes vendendo na praia, e é sua fonte de renda. E nessa questão da pandemia, onde tudo estava parado, ninguém ia curtir uma praia na plena pandemia. Então, fica difícil, porque onde você vende a praia, é na praia em si. Ainda porque também estava tudo fechado, né? Era proibido ir à praia, era proibido sair bastante. Essa pandemia afetou bastante a questão do desemprego, a questão da taxa de emprego. Exatamente. Tipo, quem estava desempregado durante a pandemia, por exemplo, se tivesse pelo menos algo guardado, deve ter passado muita dificuldade. Imagina como diria, o sufoco de quem não vai ter direito trabalhista, vai ter que se virar com o que tem, simplesmente. E isso é até assustador. Sabe, claro que eu acho que aqui todo mundo tem uma certa base, mas e quem não tem? Sabe, foi um pesadelo, acredito eu. Tipo, na minha casa, meus pais trabalham de autônomo, então, assim, a nossa renda foi a que tinha guardado. A gente não passou dificuldade, ainda bem, mas assim, eu imagino que não tinha dinheiro, nem para comprar comida, por exemplo, para ir no mercado, fazer algum estoque de alguma coisa. E durante a pandemia, poucas pessoas saíam, né, para trabalhar. Sim. No meu caso em si, o meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Só que a minha mãe, ela sempre trabalhou autônoma. Ela é microempreendedora, a gente tem a loja dela e tal. Então foi o que sustentou a gente durante a pandemia, porque o meu pai trabalhava fora, mas com isso ele ficou de licença por acho que uns meses.
por causa do Covid e tal, mas logo depois teve que voltar. Então o risco era muito grande, ele não, né, o contato e afins, para não transmitir, porque até então ele tinha que ir para a rua para trabalhar e tal. Então, querendo ou não, era muito difícil, principalmente nessa época e tal. Minha mãe também trabalha no trabalho autônomo, ela abriu a gráfica literalmente bem no começo da pandemia, ela abriu bem em 2019, no final do ano, não, no meio do ano mais ou menos ela abriu. Aí, tipo, quando ela estava começando a crescer um pouco, veio a pandemia, aí teve que fechar e ficou só no trabalho autônomo, em casa. Aí, de vez em quando apareciam os pedidos, mas graças a Deus a gente conseguiu se virar com isso. Por exemplo, uma empresa que começou a ter menos dinheiro, começou a apertar os funcionários. Corte de gasto. Exatamente. Porque para a empresa, por exemplo, o empregador é um número. Se eu não vou conseguir pagar para ele, se o serviço dele não é tão bom para mim, nesse momento, eu vou estar tirando seu emprego com vocês. Eu nunca quis saber. Empresa grande, principalmente. Com certeza, o lucro é sempre maior. Se você acaba não trabalhando numa empresa grande, eles te despedem sem nem pensar. Por mais que você seja fiel, mas se o trabalho for pequeno, eles... Qualquer empresa que seja grande, pequena, esse ponto não importa tanto, porque foi uma crise mundial, gente. Mundial. Se o funcionário agora não é essencial para mim, por que eu vou manter ele na minha Exatamente. empresa? Principalmente parado na Covid. Aí fica numa situação muito difícil, onde você fica meio dependente daquilo, porém não tem muito o que fazer, porque ninguém vai te dar muito apoio. Não tem quem vai te chegar e falar pra você, toma aqui, é pra você sobreviver e tal. Teve casos assim e tal, mas a gente sabe que é, né? Tem um pouquinho, né? E não dá pra sustentar uma família. Tanto que desde 2018 a 2019, houve um aumento de 5,24%, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil aqui, por conta da pandemia, que aumentou realmente e afetou bastante. Com certeza. E 19. 2019. Não, no começo da pandemia foi antes da pandemia. Antes, só que aí com a pandemia aumentou mais. Com certeza. Os dados só aumentam, então tirar um dado exato em si é difícil. Mas o que a gente tem de mais atualizado é de 2018 e 2019, onde 5,48. Para a gente concluir esse assunto de pandemia, Covid e tal, acho que é bom a gente falar sobre a ajuda que a gente teve do governo em si, que seria o auxílio. Os pais você receberam? Não receberam. Os meus pais também conseguiram receber. Também, Pela minha mãe, por ser micro, né? Por ser MEI, se diz, né? Por ser MEI ela conseguiu, mas o meu pai não. Porque ele tinha um emprego registrado, então não constou. Mas o auxílio deu uma ajuda bastante na gente, porque, querendo ou não, 5 pessoas dentro de casa, as 2 rendas que eram necessárias para a gente sustentar, o meu básico, né? Com 2 rendas, então só vivendo de uma. Então o auxílio foi o ajuda, com certeza, uma passagem, a ajuda mesmo que a gente estava precisando. Esse auxílio foi realmente uma salvação, literalmente tirou todo. Ajudou bastante gente. Minha mãe mesmo ajudou bastante, ela estava passando por um sufoco, dentro de casa estava com dificuldade para pagar, porque até hoje a gente ainda tem umas contas atrasadas por conta dessa pandemia. Mas vocês não receberam? Receberam. Minha mãe não. Não, é também. Meu pai também trabalhava autônomo e não conseguiu. Geralmente é só um parceiro de chefe de família, né? Bom, a gente voltar para o desemprego entre jovens. A gente fala assim, antes da pandemia já tinha um número alto de desempregados entre nós jovens. A gente tem experiência, por exemplo, eu vou atrás de emprego sempre pelo Jovem Aprendiz, que é um programa nacional de emprego para pessoas a partir de 14 anos até os 24, se não me engano, né? 24. E é bem difícil. A gente que mora aqui numa cidade pequena não tem oportunidade de emprego. Aqui é muito por indicação, o que é muito ruim. Tipo,
Porque mesmo que a pessoa Eles seja são conhecidos para ela conseguir arrumar emprego. Exatamente. É tipo, eu conheço um amigo, conheço outro amigo, conheço outro amigo, conheço outro amigo, ou que te indica, ou empresa diferente. É o que mais se sai aqui, porque é uma cidade pequena, onde todo mundo é o que é o conforto, aqui é mais suave, é mais tranquilo do que um Itanhaém, uma praia grande da vida, entendeu? Então, a gente procura sempre um emprego, é muito difícil, mesmo com um currículo bom, com curso, etc. Eles não têm. é difícil. Então, às vezes, Seria tem que sair mais daqui, se indicação deslocar. mesmo. O que é ruim, né, gente? Porque eu quero trabalhar e ninguém me dá a oportunidade de eu conseguir trabalhar. Para ter Como? experiência, para ter um Exatamente. emprego melhor no futuro. O pessoal fala, mas você precisa ter experiência, mas como a gente vai ter experiência, sendo que eles não dão a nossa autonomia para poder dar a oportunidade para a gente poder ter a experiência. É bem difícil mesmo, então isso. E acaba, querendo ou não, a gente trabalhando em bico, trabalhando Ou trabalhando, querendo ou não, entrando até mesmo como autônomo. exatamente, entrando junto também na questão do autônomo. Às vezes, eu mesma eu concordo, eu faço muito bico desde os meus 12 anos. Então, assim, trabalho desde os meus 12. Então, assim, trabalhar nunca foi difícil. Se manter nesse bico que foi difícil. Exatamente. Porque, às vezes, eu só te contratei na temporada. 2 meses. É bico, né? Não é fixo. Não é fixo. Os caras estão nem aí. Exatamente. Principalmente aqui é o que você mais encontra. Temporada. Você conseguir emprego na temporada. É onde você Principalmente quiosque. exatamente, quiosque, restaurante, é os que eles mais contratam, porque eles estão precisando de funcionário para receber os turistas, né? Que é Natal, Ano Novo. Aí lota isso aqui de gente. Acabou, filha. Tchau. Talvez você tenha sorte de ser indicado de novo no carnaval. Se você for um bom funcionário e tal. Porque às vezes tem isso, porque vai ter outro no teu lugar, e por aí vai. Tem muita pessoa querendo, então logo ele não vai focar só em. É como se fosse isso. Isso. É como se fosse, hoje está tudo de graça, podem aproveitar tudo. Pronto, agora não tem mais nada. É como se fosse isso. Aqui em Mongaguá, empresas que contratam no aprendiz, por exemplo, a Caixa. Americanas também, Americanas. sei. Tive uma amiga que trabalhou lá. Supermercados contratam bastante, até jovem aprendiz. Mas geralmente é só inauguração do mercado. Isso. O Mercadão mesmo inaugurou para bastante gente que eu conheço conseguiu o emprego ir lá e trabalha até hoje no Mercadão. Mas é exatamente isso, foi por indicação. Você vê, eu tenho uma amiga minha que a família dela inteira trabalha no Mercadão. O pai, a mãe dela, os irmãos, então assim, muito por indicação. Então ela entrou através do Jovem Aprendiz, né? Naquelas vagas que estavam abertas. Nisso ela já aproveitou e falou assim, vocês estão precisando de um açougue? Então meu pai tá aí. Foi esperta. Ela foi inteligente até então. Mas viver em cidade pequena em si, principalmente no Mongaguá, que a gente está falando sobre, né? É exatamente isso. O jovem só consegue emprego por indicação ou quando você completa 18. Se você nem conseguir, Nem isso ainda. É verdade. Se você conseguir com 18, se você tiver a sorte de ter experiência para te Contratar. contratar. É isso, né? Que o pessoal fez faculdade, às vezes. Isso, Com Tem certeza. que formar para ficar mais dinheiro, tem que conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Para conseguir depois um outro emprego. E não tem nada a ver com o que ele estudou e se capacitou para isso. Com certeza. Não tem. Isso que realmente é bem triste, assim. É verdade. A sorte que meu irmão ele fez a faculdade dele, então logo no, acho que no último ano de faculdade dele, ele conseguiu estágio. Não foi dos melhores, mas foi um bom começo. E logo Com agora, certeza, ganhar uma experiência. depois saiu, agora tá nesse outro mercado até agora. Então, pra ele conseguiu. Porque também é um emprego que é muito. Que hoje em dia está crescendo, né? Que é na área de tecnologia, de sites, Designers, né? Bastante. Dá mais fácil. É porque as empresas elas aprenderam a ganhar dinheiro, né? Agora como, aí que entra a questão do marketing, aí que entra a questão de quem se informou nisso, mano. É tanto que ele trabalha em casa. A empresa, acho que não tem uma empresa fixa. Se eles precisarem se encontrar, o que está tendo muito hoje em dia, acho que por causa da pandemia, porque eles não têm mais uma empresa fixa. Se precisar se encontrar, eles vão no local, com bastante computador, eles se encontrar,
Fica cada um na sua telinha. Tinha a loja física, né? Que foi só Tecnológico. virtual e ponto, eles se viram assim. A gente é o trabalho do office. Isso. É algo que cresceu bastante no Brasil nos últimos anos. Bom, olhando um gráfico mais específico em si, que a gente tem aqui, do de 2022, é um gráfico bem bonitinho. Ele está na taxa de desocupados em si, são os que tentaram e não conseguiram. São os que conseguem alguma renda em si. São 98,269 mil pessoas. Sem contar os desocupados, tem a fora de força de trabalho, a baixa idade de trabalhar, que é onde a gente entra. No cinza. A gente tá entre os. Abaixo da idade. A gente tá nessa caixinha. Entre as. É o famoso jovem aprendiz. Sim. A gente tá entre Eu os vejo que na vivos, cidade está muito comum ficar o quê? Autônomo, como a gente estava dizendo, vender brigadeiro, já vi muita pessoa fazendo, cupcake, essas coisinhas, doces no geral. E por mais que seja assim uma ajuda, claro que ajuda, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que não sustenta uma casa se precisar. Eu mesmo tenho uma amiga que teve bebê recentemente e não vai sustentar, tá precisando da ajuda da família, tudo mais. E sempre vai, sabe, ficar... É triste saber que não vai acabar com o serviço. Porque já estava vindo decrescendo e teve a pandemia, decresceu mais ainda. São consequências. Isso. Muitas consequências do desemprego, assim, antes e durante a pandemia e pós-pandemia também. Isso. Esse gráfico que a gente está falando é do IBGE, essa população brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho. É do segundo trimestre de 2022. E é o mais atual que a gente consegue, né? Não. Muito se fala sobre desemprego, mas e as consequências dele? Eu acho Sabe? que São diversas. infinitas. Acho que diversas. São inúmeras. Com certeza, aumento de pobreza, de violência em si. Sim. Quando o assunto é comida, gente. Maior criminalidade, né? Porque a pessoa começa a passar necessidade. Vai ter que, infelizmente, tentar achar nesse meio criminal. E a pobreza extrema, tem pessoas que vão caçar comida no lixo para poder comer. Recentemente a gente viu aquela fila que o pessoal tá fazendo para pegar osso de carne, gente. Sabe? É triste. É muito triste. Redução do consumo também, uma consequência bem. Uhum. As famílias mesmo se privam a não comer algumas coisas para poder guardar, para caso que a renda é baixa, eles costumam guardar. Meio que estocar comida para quando for realmente necessidade comer essas coisas. É que, por exemplo, um pai, uma mãe de família, então, se mãe ou pai solteiro cozinha, pessoas que cuidam da família, que não podem dar o mínimo, o básico, mesmo trabalhando, mas não Isso. é Exatamente isso. lá em casa, quando minha mãe consegue algo banal como um livro, ela já fica triste, imagina você não poder dar de comer pro seu filho. Isso. Com certeza. Mesmo trabalhando. Mesmo trabalhando, isso que é o mais. Importante, né? Com Eu certeza. trabalho, não consigo sustentar minha casa, gente. É muito difícil. O desemprego assusta, mas até quem está empregado tá Exatamente. Exato. Se quem está empregado já está com medo, imagina quem está desempregado há muito tempo. Exatamente. Né? É verdade. Uma das taxas também que a gente vê é a baixa escolaridade, né? Onde a pessoa escolhe trabalhar em si, ou pelo menos tentar, do que a escola. Então, acaba trocando o estudo pela comida, né? Ele é um puxo cheio do que ir para a escola. Quando vai para a escola, muitas das mães que não podem, assim, colocar às vezes muitas comidas assim, na mesa de manhã, só tem uma opção e mandam os filhos para a escola para Até a merenda, tudo Com mais. certeza, né? Sim. Muitas das vezes até os pais eles ficam sem comer para poder alimentar os filhos também. Então, a escolha em si de trocar seu aprendizado, né, pela comida Isso acontece é... muito no Nordeste. Meus pais foram assim, minha mãe começou a trabalhar com 9 anos, sabe, no Nordeste, foi trabalhar e mandar dinheiro pra mãe dela.
E meu pai Nossos pais não, acho que nossos pais pegaram meio que essa época. Sim. Meus pais não terminaram o ensino fundamental, então, sabe? Hoje as consequências são bem maiores. Sim. Porque eu não termino, não sei ler direito, e sei mesmo que eu consigo ler placa. Exatamente. E para arrumar um emprego, né, de carteira assinada, tudo é segundo grau completo, tem que ter isso. Infelizmente. Então tudo acaba sendo muito mais dificultado. Tudo. Tem a questão do problema psicológico também. Porque ela começa a aprender muito, porque acho que meu pai ficou desempregado, né, por um tempo, durante a pandemia. Então, eu tava vendo que ele tava triste, porque não tava conseguindo responder. Pô, o meu lado, difícil de aprender. Aí ele passou currículo, essas coisas, e agora ele tá muito aqui tá perto, né, da escola que a gente fez. Então, acaba que as pessoas ficam tristes, ficam. Não sei se ninguém precisa, mas acho que pode. Desmotivadas, acredito que seria o Eu melhor. acho que elas ficam com muita pressão porque elas têm que cuidar da família. E não conseguindo, isso causa nela O sentimento de culpa. um Causa o sentimento de culpa de falar, nossa, eu não posso nem alimentar meu filho, não posso cuidar da minha família, não posso dar à minha família esse luxo de poder todo mundo se alimentar. Não é nem luxo, né? É uma necessidade. Isso que é o pior de certeza, tudo. Você não pode dar o básico para quem você ama, tudo, você se sente impotente, simplesmente. E isso, para um pai de família, já é horrível, acredito que para todos nós aqui dos amigos. Mas imagina para quem tem um filho para sustentar uma casa. Sabe, é absurdo, chega a ser. Então a gente conclui que o desemprego em si é mortal e é uma das principais onde a gente deveria focar em si e onde assusta todos, né? Que é onde você não consegue um trabalho, você não consegue isso, não tem renda. E quando mexe na questão do dinheiro em si, o dinheiro gira, né? Sem dinheiro a gente vive como? Então, eu acho que a gente conclui dizendo que é uma mortalidade absurda e que resolver isso, eu acho que seria O melhor, o ideal. acho que o ideal seria, colocando minha opinião aqui em frente, na mesa em si, eu acho que seria criar mais empresas e dar mais empregos, aumentar mais o oportunidade salário dos mínimo, jovens. mais oportunidades. Acho que daria uma balanceada em si. Os jovens, por exemplo, ter mais estágios em áreas Isso, que isso fazer seria. faculdade. Acho que a faculdade seria bom já, tipo, arranjar, que nem acho que medicina eles fazem isso, né? Arranjar Com algum certeza. estágio, mas não só fazer isso, fazer em outros. Não, nós vamos ter um certo auxílio do governo maior, sabe? Ele, já que ele está ali para isso e tudo mais, ele realmente conseguir encaminhar as dificuldades, Pode ter etc. uma ideia também do que, como vai ser. Claro que não vai sumir, é impossível. Mas eu acho que dá uma controlada em si, dá uma balanceada. Eu acho que É um ciclo, né? Sim, Estou trabalhando, desemprego. Aí vem toda aquela questão social de rodar o dinheiro, porque se não estou trabalhando, eu não vou consumir. Se eu não consumir, eu não vou dar dinheiro para o governo. Aí Todo mundo sai perdendo. o governo começa a diminuir Aumentar. a inflação, começa a aumentar a inflação. Exatamente. Começar a aumentar o número de empregos e de empregados seria o ideal, né? Dar oportunidade para quem precisa, dar oportunidade para jovens começarem a trabalhar na área do trabalho, né? Dar uma experiência para eles conseguirem ter um emprego melhor no futuro. Né? A educação influencia muito nisso também. Né? Que se eu estudo, estou aqui estudando, eu quero trabalhar, por exemplo, poder ajudar em casa. Conseguir administrar os dois é difícil. Né? Sim. Não é fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, ter uma experiência agora jovem para no futuro conseguir conciliar isso, por exemplo, fazer faculdade, fazer estágio e trabalhar. A gente vai sem nenhuma experiência, acaba tendo cara, estou assustado, né? É muita coisa, tem aquela coisa psicológica, então, talvez eu não consiga, né? Muito ansiedade, depressão, tem gente que tem depressão porque não consegue emprego. Com certeza. uma das causas. Sim. E bem comum. Entendi. Então a gente conclui assim, é isso. Nós somos o Code Academy e a gente conclui. Tchau, tchau. Tchau!